Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço coletivo de harmonização de campo, na nossa queridíssima e incrível mesa quântica, nesse nosso ano de 2026, que começou quente, começou regido por Marte, planeta das guerras, da impulsividade, nessa numerologia 1 do início, das novidades, dos recomeços, e tudo isso são temas que já foram bem detalhados e abordados nos últimos vídeos. Então eu convido quem não viu a assistir, porque tem muita informação incrível que está correndo por lá, que é um complemento desses nossos encontros aqui, né? Então é muito legal a gente conseguir assistir gradualmente, vídeo por vídeo, assim, fazer esse acompanhamento, né? Então, para quem já sabe e para quem não sabe, eu vou reforçar que aqui nós temos esse espaço reservado para uma conversa, onde eu trago informações relevantes sobre astrologia, numerologia, signos, energia, universo e tudo mais. Que são informações que vão direcionar alguma reflexão para a gente. E na sequência, fazemos uma harmonização do nosso campo na mesa, que tem correlação com essas informações. Belezinha? Então vamos lá para a nossa primeira parte desse encontro de hoje, que eu escolhi fazer a nossa mesa hoje, nessa segunda, 19 de janeiro de 2026, por se tratar de um momento de conjunção astrológica única, mágica, tá? Primeiramente que ontem nós entramos em uma lua nova que traz um momento de muita força, né, de renovação, de criação de novos caminhos, alinhada a esse novo ano 1. E é a nossa primeira lua nova desse 2026 para alinhar a vida com o que realmente faz sentido nesse ano 1, tá, gente? Então ontem essa lua nova, ela entrou pela constelação de Capricórnio, no finalzinho da constelação de Capricórnio. Mas ainda assim ela trouxe para todo mundo, né, esse tom de Capricórnio, que é um tom sério, rígido, que é focado no trabalho, que é aquela vibe que capricorniano tem, né? E hoje essa lua nova, ela entra em Aquário, minha gente. E ela já pega toda essa informação fixa de Capricórnio e rasga esse véu. Ela flexibiliza tudo, porque ela entrou em Aquário. Então, o que isso faz? Faz a gente olhar para toda essa forma, estrutura de vida, de tudo que a gente acredita que está certo, que está seguro, que está estável, e ver que do nada, assim, a gente não tem controle de absolutamente nada. Nada está certo, seguro, estável, e essa é uma sensação de Aquário, que é rompendo essas barreiras de segurança de Capricórnio, entende? Essa semana a gente vai ter que se dobrar, que ser flexível com questões onde nós temos uma opinião que já tem um ponto final, onde nós agimos e somos condicionadas por padrões que são antigos, que são herdados, que são familiares, que são culturais. Bem aquela coisinha assim de eu cresci assim, eu nunca morri por isso, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Então, estamos aqui no ano 1, na força dessa primeira lua nova, criando um quanto energético de transformação em tudo isso que a gente tem ponto de vista fixo, para a gente conseguir esvaziar o controle, sabe? Aquela birra em ser, estar, assim, presente na vida com padrões, com crenças que são confusas, que não servem mais para a realidade que nós estamos escolhendo, que são contraditórias. Não estou falando de questões de segurança, de controle que são positivas, tá? Eu estou falando do que é contraditório, que não serve pra gente. Então, essa transição de lua nova de Capricórnio para lua nova em Aquário é uma virada de chave muito poderosa. Porque hoje, gente, hoje, o Sol também entra em Aquário. Isso traz à tona, joga luz, assim, sabe? Traz uma consciência sobre esses lugares em que nós estamos presas no passado, onde a gente está escolhendo permanecer no controle e na segurança de
que é uma ilusão, na verdade, né, sobre a nossa vida. E é um convite para a gente ter coragem de olhar para isso com toda a sinceridade do mundo e fazer as transformações necessárias para a gente acessar essa frequência que é mais verdadeira, que é mais coerente com os nossos planos, entende? Com o nosso ano 1, com o início, o recomeço, novos tempos, novas histórias. Então, bora, gente, potencializar isso com a mesa quântica de hoje. E hoje ainda é um dia muito mágico, muito especial, não só porque Sol e Lua se encontram em Aquário, mas por conta de uma conjunção de vários outros astros que estão nessa mesma transição. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que é o mapa astrológico do céu de hoje, tá? Então, vocês observem que circulado em azul embaixo ali, tem esse aglomeradinho de planetas ali, de astros que representam uma conjunção. Aí tem ali tudo junto, Sol, Lua, Vênus, Plutão, Marte e Mercúrio. E quando esse monte de planeta se agrupa assim, as frequências arquétipicas de cada um deles se somam, intensificam no nosso campo, na malha do inconsciente coletivo. E o que isso realmente quer dizer na nossa vida prática, né? Vocês vão perceber que todos eles estão transitando do final de Capricórnio e entrando em Aquário. É ainda sobre essa virada de chave da primeira lua nova do ano. Isso tudo potencializa essa transformação interna, sabe? As reformas íntimas dessas estruturas rígidas, fixas, de controle. Isso tudo potencializa uma ida, uma caminhada assim mais flexível, com um acesso, com enxergar novas possibilidades, com mais criatividade também, em conexão com o nosso coletivo, porque Aquário ele rompe o padrão da individualidade de Capricórnio. Ele insere a gente num lugar de enxergar o outro, é eu e o outro agora, é uma visão ampla, coletiva. Então ele traz uma organização em equipe, em família, em pares, entende? Isso entra em tudo na nossa vida, em todas as áreas. É o momento da gente romper a casca do eu, meu, para mim, comigo, e aceitar ajuda, de repente compartilhar ajuda, delegar tarefas, confiar nas habilidades das outras pessoas, fazer terapia, iniciar um projeto que entre na sua transformação pessoal, mas que envolva você lidar e receber orientações de outras pessoas. E saindo desses padrões de controle mesmo, sabe? Que todo mundo está inserido. Alguns mais, outros menos, mas enfim, todo mundo está sendo convidado agora a rever isso com força essa semana, esses lugares que a gente se apega, que a gente tem controle, que a gente está rígido. Beleza? E aí veja só, que no nosso mapa do céu de hoje, nós temos também algumas linhas verdes, conectando um astro aqui, um astro ali, né? Fazendo esses triângulos. Isso são trígonos na astrologia. E essas são algumas conexões muito benéficas que trazem uma sincronicidade para essas interações astrológicas dessa conjunção ali que está circulada em azul. Ela puxa uma energia de um astro que está ali no outro signo, né? Ela busca fazer um alinhamento compatível que transita informações e frequências de um astro para outro, de uma casa, de um signo para outro. E essa intensidade que nós estamos vivendo com esse monte de planeta transitando ali de Capricórnio para Aquário tende a se suavizar. Então, exatamente hoje, o nosso mapa tem bastante fluidez por conta desses trígonos, tá? Nós temos ali Saturno e Netuno que tá lá em Peixes e Urano que tá lá em Touro, que estão fazendo um aspecto bem positivo dentro dessa nossa virada de chave, tá?
Eu vou deixar marcado aqui no mapa esse trígono com uma outra cor para vocês visualizarem bem. Por quê? É para a gente entender que ele mistura a força de signos de terra e água. Isso simbolicamente vira um barro maleável, que pode dar uma nova forma, entende? Ele traz uma estrutura de sensibilidade nessas nossas organizações internas. Ele vai conectar a nossa força de realização com um propósito, com algo mais espiritual. É bastante profundo essa sintonização. Por isso que eu escolhi hoje para ativar o nosso campo na mesa. E tem um outro trígono também ocorrendo que eu quero mostrar para vocês, que está aqui do lado esquerdo deste mapa, que ele pega esse ponto de Urano em Touro e faz uma conexão, sabe, com a nossa virada de chave, puxando assim um ponto astrológico que se chama Lilith, que está lá em Sagitário, e ele faz uma virada de chave mais intensa. Porque Lilith, apesar de não ser um planeta, ela é um ponto de força arquétipica na astrologia que traz verdades que precisam ser ditas, que favorece uma comunicação sem máscara, que intensifica essa expansão de consciência, de quebras de padrão de limitação, enfim, que a gente está inserida hoje, né, nesse convite que vai perdurar ao longo da semana, dessa primeira lua nova do ano 1. Então, acho que é isso que nós temos de informação para hoje, tá? Esse mapa que eu queria mostrar para vocês, que é o mapa do céu de hoje, e que estamos então agora todas situadas na realidade de quem somos, onde estamos, para onde vamos, e bora ativar uma mesa quântica na nossa vida, na nossa realidade, para as nossas transformações internas e pessoais, tá bom? Já tô aqui, ó, com os nominhos de todo mundo, potencializado com a nossa orgonite aqui, deixa eu virar, certo? Convido todos e todas agora a leves toquinhos no centro do peito, respirar profundo, mentalizar a frase baixando as barreiras. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Respira fundo, solta o ar devagar. Eu falo esse negócio de baixando as barreiras sempre, né, gente? Porque ele é um recurso, uma chave mental, onde a gente dá um comando para o campo mental, lógico, racional, controlador, que define o que pode, não pode, que é certo e errado, tal, essa intensidade fixa de Capricórnio, sabe? Baixar isso, baixar essas barreiras para que a gente se conecte com a flexibilidade de outras possibilidades que a gente não reconheceu ainda, que a gente não percebeu, não pensou, não acessou. Então, existe um campo de infinitas possibilidades e nós podemos acessá-lo baixando as barreiras, beleza? Solicito então a toda a nossa egrégora espiritual de cura, luz, saúde, consciência, segurança e proteção, que ative o nosso campo na mesa quântica, com a permissão divina de todas as pessoas que aqui estão participando. Hoje vai ser uma mesa bem mais tranquila. A gente vai fazer a harmonização geral para todas as nossas áreas da vida, aproveitando essa lua nova, né? Pegar um geralzão aí para todo mundo, tá bom? Quem quiser participar, inclusive, ter o seu nome ativado no campo aqui para receber essas informações, essas sintonizações, harmonizações, tudo mais que a gente recebe aqui na mesa coletiva, é só entrar em contato no WhatsApp comigo, que tá na descrição, de todos os vídeos na descrição tem lá o contato para participar, tá bom? A participação aqui é através de um valor simbólico mesmo, gente, porque vocês recebem ativação no campo toda semana, né? Então é bem acessível, é bem tranquilo de participar, tá bom? E até falei disso no outro vídeo, né, que eu tenho que trazer informações para vocês sobre essa troca equivalente, essa troca energética, por que não pode ser de graça, né, o trabalho energético, né? Tem trabalho que pode, tem trabalho que não pode, como que a gente identifica isso? Num outro vídeo eu falo disso com vocês, tá bom? Porque eu nem me preparei para falar disso hoje, nem lembrava, lembrei agora. E hoje a gente já vai ativar aqui a nossa mesa, né?
Então, a gente vai começar pelo financeiro. O financeiro, que é a estrutura base de Capricórnio, né, que é a nossa estrutura de segurança física, às vezes até de segurança emocional, vamos organizar esse campo através de gráficos hoje, tá? Deixa eu só ver se vai ter Tamiana, Reiki, Cromo. Não vai ter nada disso hoje. Então é só gráfico mesmo, é mesa radiônica hoje, tá? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Vamos falar de gráficos de fora da mesa. Então, vamos começar começando, né? Vamos com um turbilhão. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Potencializador. Pirita. Para o financeiro. Pirita, não é pirita? Selenita. Água da vida. Água da vida. Aqui eu tenho um potinho, esses coisinha de perfume, né? Que eu coloquei aqui uma água, que eu fiz um elixir da vida. É simbólico, tá? Então aqui nós temos a água da vida. É como se fosse um fluido, um soro de energia vital, tá? Que potencializa o ki energético, a força vital do nosso campo. Então tá ativo, tá harmonizando aí com o turbilhão, tá superativando o turbilhão, tá? 12, 24. Então vamos lá. Ativando a harmonização, todo o nosso campo financeiro, através do turbilhão potencializado com a água da vida, por 24 horas. Ativando todo o nosso campo financeiro, através do turbilhão potencializado com a água da vida, por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Algo mais para o financeiro, gráficos da mesa, de fora da mesa. Alta vitalidade. Vamos lá. Potencializador, 12, 24, ok. Ativando a harmonização em todo o nosso campo financeiro, através do gráfico Alta Vitalidade por 24 horas, ativando a harmonização em todo o nosso campo financeiro, através do gráfico Alta Vitalidade por 24 horas, ativando. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Ok, vamos lá. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Losango solar, energia de prosperidade mesmo. Potencializador, orgonite. Ok, sabia. Eu trouxe os orgonites pro campo todo hoje. Deixa eu ver se é essa aqui. Do fogo. Tá. Essa orgonite aqui, ela tem uma representação de arquétipo do fogo, tá? Tem umas bolinhas aqui que são ovos de salamandra, elementais do fogo. E tem uma moeda antiga aqui também, ó. Aqui dentro, tá? Com uma frequência de calcita laranja, que também é uma frequência ativadora, um cristal que traz uma frequência ativadora de prosperidade, tá? De ativação de força, de realização, de movimento, manifestação, de trabalho. Bem legal. Então, ela tá bem aqui no nosso campo. 12, 24. Ok, vamos lá. Ativando a harmonização. Todo o nosso campo financeiro, através do losango solar, potencializado com o orgonite do fogo. Ativando a harmonização. Todo o nosso campo financeiro potencializado com o orgonite do fogo, através do losango solar. Sinta-se chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou.
Ativação por 24 horas. Obrigado, obrigado, obrigado. Não estão vendo, né? Algo mais? Não, tá bom. Próxima harmonização. Profissional. Familiar. Bem, então já foi financeiro e agora familiar. Porque é coletivo, né, gente? Nós estamos entrando na frequência do coletivo. Então, chega de eu, meu, comigo, pra mim. E vamos expandir aí pro coletivo, consciência coletiva. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. De fora da mesa, que estão na mesa. Alta vitalidade. Turbilhão com água da vida. 12, 24. Então, beleza. Mesma coisa. Ativando a harmonização em todo o nosso campo familiar, através do turbilhão, potencializado com a água da vida por 24 horas. Ativando a harmonização em todo o nosso campo familiar, através do turbilhão, potencializado com a água da vida por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, de fora da mesa, que estão na mesa. Ok, então vamos lá. Quadrado mágico. Permissão e licença para a entrada do quadrado mágico no campo. Algum potencializador do quadrado mágico? Terra, orgonite, água, ar. Ok. Vamos lá. Para o quadrado mágico, nós vamos usar o elemental do ar. Tem uma fadinha aqui dentro, ó. Né? Elemental do ar. E tem uma ametista. Esse cristal aqui, transmutador, ametista. Uma gratidão aos elementais que estão participando dessa ativação hoje. Ativando a harmonização do nosso campo familiar. Através do quadrado mágico potencializado com o orgonite do ar. Gerando um fluxo de harmonização por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, também sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Muito bem. Algo mais? Biliar. Alguma outra ativação de campo financeiro? Corpos físicos mentais, emocionais. Eixo psicossomático, físico-mental. Ok. Então, nós vamos fazer uma ativação para o nosso corpo psicossomático, o eixo físico e mental junto, tá? Então, a gente tem muita interferência dos nossos pensamentos, da nossa mente, a mente que controla, que julga, que cria forma e estrutura de certo e errado, de como que tem que ser, essa rigidez toda que a gente tá no convite aí de romper, né, gente? E isso afeta o corpo físico, a gente sabe disso, né? Tanto de gastrite nervosa que existe, inflamação, enxaqueca e, enfim, um monte de dor e desequilíbrio, distúrbio do corpo físico, que é totalmente psicológico, que tem a raiz toda em desordem psicossomática, né? Vamos ver o que precisa? Gráficos da mesa, hexagrama de cristal, potencializado, 12, 24. Então, aqui mesmo, tá? Nesse nosso corpo que tá representado aqui, né, na mesa. Adoro esse gráfico. Olha como ele é lindo. Um hexagrama com ponteiras de cristal, criando esse campo para os nossos corpos. Então, aqui a gente trabalha todos os nossos corpos, não só físico, mental, emocional, espiritual, conexão átmica, búdica, elemental, tudo. Mas aqui é para o nosso eixo psicossomático. Ativando a harmonização para o nosso campo físico-mental, através do hexagrama de cristal, por 12 horas. Ativando a harmonização.
Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais? Só isso para o nosso corpo físico e mental. Alguma outra ativação? Me fala, me mostra. Espiritual é? Ok, um campo espiritual, né? Porque aquela conjunção de água e terra para moldar o nosso campo espiritual está ativa. Vamos lá? Gráficos da mesa, de fora da mesa. Mesa Diamonds. Mesa Diamonds é maravilhoso. Adoro esse gráfico. Adoro este gráfico, gente. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Deixa eu organizar aqui o espaço. Para ele ficar certinho na mesa. 12, 24. Potencializado. Ativando, 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 ativando. Harmonização para todo o nosso campo espiritual, através da mesa Diamonds, por 24 horas, ativando, ativando, ativando a harmonização de todo o nosso campo espiritual, através da mesa Diamonds, por 24 horas. Seja esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Muito linda. A mesa Diamonds, ela cria um campo, tipo um localizador, um GPS, assim. Então, ela vai para todos os espaços e dimensões. Ela encontra o caminho, o local, o ponto onde tem que ser inserida a energia. Pode estar escondido na base da magia. Ela encontra. Esse gráfico é maravilhoso. Vamos lá? Algo mais para o espiritual? Gráfico de fora da mesa? Questão na mesa? Esse aqui. Vésica Pisces. Esse aqui é gráfico de integração. Gráfico que une os corpos com o espírito. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Harmonizador, hexagrama, orgonite, terra, água. Espírito, né? Ai, que lindo esse orgonite aqui, ó. Olha essa concha maravilhosa, um búziozão dentro dela. Então vamos lá. Da elemental da água. Ela tem aquamarine e... esqueci o nome desse outro cristal aqui, um cristal azul, que é a espada de São Miguel. Vocês lembram? Eu esqueci o nome. Vamos lá. 12, 24. Vocês querem ver? Ativando, ativando, ativando a harmonização de todo o nosso campo, ser realidade de vida, do nosso campo espiritual, através do Vésica Pisces, potencializado com o orgonite elemental da água, em todo o nosso campo espiritual por 24 horas. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão, 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 gratidão. Gostoso? Eu tô sentindo uma super frequência maravilhosa. Algo mais? Algo mais para ativação da mesa? Podemos encerrar esta mesa? Olha que lindinha essa mesa, gente. Falei para vocês que a gente ia fazer a ativação de todas as áreas. Não é nem fora assim, todas as áreas, mas todas as áreas que influenciam nessa transição Capricórnio-Aquário, Lua Nova, tudo isso de informação que eu trouxe para vocês no início do vídeo, né? Que hoje, os astros conspiram ao favor dessas transformações. E a gente sabe também que transformar coisas rígidas, fixas internamente não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa assim, que delicinha. É uma desconstrução, é olhar com verdade para a sombra, para lugares que às vezes a gente nem quer ver, a gente nem quer mudar, mas precisa,
para ser coerente com a nossa realidade, né? E Capricórnio, Áries, Marte, essas forças que estão aqui regendo essa transição, né, de ano, elas falam muito sobre estrutura, sobre trabalho, sobre físico, sobre corpo, sobre dinheiro, sobre materialidade, sobre tudo isso, finanças, tudo que influencia essa segurança dessa realidade que a gente vive, né? E é chegado o momento, tá, gente, da gente realmente escolher formas, ações e estados de presença mais coerentes com quem somos, com o nosso propósito, as nossas propostas, com a nossa essência, integrando mesmo toda essa coisa física, a batalha do dia a dia, estrutura financeira e tudo mais, com a nossa essência, com o nosso espiritual, com o nosso propósito e com o coletivo, uma coisa que rompe essa casquinha da individualidade, tá? E a gente sabe também que está previsto aí para este ano, né, uns crash globais aí, umas quebras de sistema financeiro, algumas coisas meio bizarras aí que a gente acha que é teoria da conspiração às vezes, mas a gente está vendo a geopolítica aí se moldando para algo assim, tá? Em outro momento a gente vai conversar mais sobre isso também, porque vão chegar esses momentos no ano, né? E nós estamos juntas aqui toda semana, ativando o nosso campo para a gente conseguir fluir com facilidade, alegria e glória no meio desse caos, no meio dos desafios que fazem parte da vida, mas para que a gente não se perca, para que a gente tenha resiliência, para que a gente consiga acessar as melhores realidades possíveis, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo encontro semana que vem.